Ela só precisava de um marido temporário até o Natal. Mas o Duque não fazia ideia de que a noiva desesperada escondia o tipo de segredo que poderia arruinar ambos. O calendário na parede parecia um carrasco, cada dia que passava uma contagem regressiva para a sentença final. Lady Clara Whitmore, de 24 anos, sentia o peso do ultimato familiar sufocar sua garganta. Até o Natal, ela precisava de um marido. Senão, a pequena propriedade que sua amada mãe havia lhe deixado, o único pedaço de terra que chamava de seu, seria entregue a Sir Edmund Hawke, seu primo ambicioso e calculista. A mera ideia de Edmund, colocando as mãos no que era da mãe dela, fazia o estômago de Clara revirar. Ela se lembrava das palavras de sua mãe, sussurradas nos momentos finais, sobre a importância de ser livre, de nunca deixar um homem ditar sua vida. Um calafrio percorria a espinha de Clara ao pensar em seu pai, um homem que controlava cada suspiro da mãe dela, cada escolha. Clara havia prometido a si mesma que jamais cairia na mesma armadilha. Nunca mais. Mas agora, para proteger o legado de sua mãe, ela se via encurralada. Casar-se por conveniência ou perder tudo. A ironia era cruel. Com as mãos tremendo, mas a mente afiada de desespero, Clara pegou papel e caneta. Não havia tempo para cortejos, para paixões. Ela precisava de um contrato, de um acordo. Redigiu um anúncio anônimo, com palavras simples e diretas, para um jornal discreto que circulava entre a alta sociedade. Oferecia um casamento de conveniência, sem amor, sem compromissos além do nome e da segurança da herança. Um casamento temporário, até que o perigo passasse. Era um risco enorme, uma aposta desesperada, mas Clara não via outra saída. Ela selou a carta, o coração batendo forte como um tambor. Enquanto isso, a quilômetros de distância, na opulenta e fria mansão de Somerset Hall, o Duque Adrian Blackthorne observava o mundo passar através de uma janela de vidro grosso. A neve caía em flocos grandes, cobrindo os vastos jardins, mas o frio que ele sentia vinha de dentro. Aos 34 anos, Adrian era o duque perfeito para todos. Rico, bonito, responsável. Mas por baixo daquela fachada impecável, havia um vazio. O último inverno havia levado seu irmão mais novo. E com ele, qualquer vestígio de alegria genuína. Ele estava entediado com a temporada, com as damas que o perseguiam, com a previsibilidade de tudo. Adrian acreditava que emoções profundas traziam apenas perda. Ele preferia relações sob regras claras, sem amor, sem promessas, apenas conveniências. Era mais seguro assim. Mas mesmo a segurança estava se tornando uma prisão. Ele precisava de uma distração, algo que quebrasse a monotonia, que gerasse um escândalo silencioso para preencher o silêncio de sua alma. Foi então que, enquanto folheava distraidamente um jornal antigo, seus olhos caíram sobre um pequeno anúncio anônimo. Uma mulher precisando de um marido de conveniência, oferecendo um acordo. Adrian releu as palavras simples, mas a ideia lhe pareceu estranhamente intrigante. Um casamento sem amor, sem drama, apenas um acordo. Poderia ser a distração perfeita, um desafio discreto para sua existência entediada, uma forma de provocar a si mesmo, de sentir algo, qualquer coisa, sem se arriscar a sentir demais. Um sorriso fino e perigoso surgiu em seus lábios. Ele sabia exatamente como responder. O frio da capela vazia mordia a pele de Clara, mas era a tensão no ar que a fazia tremer. Ela havia chegado cedo, como combinado, e esperava em pé no centro do lugar, que parecia ainda mais sombrio, sem as velas acesas. O cheiro de pedra antiga e poeira misturava-se ao nervosismo em sua garganta. Ela tentava se manter firme, os ombros retos, as mãos unidas à frente do corpo, como uma fortaleza. Mas por dentro, seu coração batia um ritmo frenético. Então, a porta pesada rangeu e o Duque Adrian Blackthorne entrou.
Ele era mais alto do que ela esperava, e sua presença preencheu o espaço pequeno de uma forma que a fez recuar um passo imperceptível. Seus olhos, de um tom escuro e penetrante, varreram o local antes de se fixarem nela. Não havia calor em seu olhar, apenas uma avaliação fria e direta, como se ela fosse uma peça a ser examinada. Clara sentiu a cor em seu rosto sumir. Aquele olhar era capaz de desvendar qualquer disfarce. Adrian parou a poucos passos dela, a distância apenas acentuando a diferença entre seus mundos. Ele usava roupas escuras e bem cortadas, que realçavam sua figura forte. Clara percebeu o controle em cada movimento dele, a forma como ele se movia sem pressa, mas com uma autoridade que parecia parte de sua própria pele. Ela sentiu uma mistura estranha de medo e um fascínio que não conseguia explicar. Ele era perigoso, e ela sabia disso. Lady Clara Whitmore, presumo, disse ele, sua voz baixa e firme, com um tom que não permitia contestações. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Duke Blackthorne, ela respondeu, sua própria voz um pouco mais fraca do que gostaria. Ele não sorriu, não ofereceu a mão. Apenas acenou na direção de um pequeno altar de pedra. Onde podemos discutir os termos? Clara sentou-se na beirada fria do altar, sentindo-se pequena e exposta. Adrian permaneceu em pé, dominando a cena, as mãos cruzadas atrás das costas. Ele começou a falar sobre o contrato com uma clareza que cortava o ar. Não haveria amor, apenas um acordo. Sua reputação seria protegida, a dela também. Ela teria o título e a proteção de seu nome. Ele teria a distração e a estabilidade que buscava para sua casa. Regras claras, sem emoção. Clara ouvia assentindo, mas seus olhos não podiam deixar de notar os detalhes dele. A linha forte de seu queixo, a forma como a luz fraca da capela destacava a curva de seus lábios quando ele falava. Ela sentia a respiração dele, mesmo a alguns passos de distância. E por um instante, um pensamento fugaz e perigoso acendeu em sua mente. O quão bem a aura dele, aquele controle silencioso e a intensidade de seu olhar se encaixaria nos romances que ela escrevia. O quão perigosamente ele era o tipo de homem que assombrava as páginas de suas histórias secretas. Quando ele se inclinou um pouco para entregar-lhe a caneta e o pergaminho, a mão dele roçou a dela. Foi um toque rápido, quase imperceptível, mas um choque elétrico percorreu o braço de Clara, subindo até seu peito. Ela prendeu a respiração, o coração disparando ainda mais. Ele não pareceu notar, ou fingiu não notar, mas o momento ficou suspenso no ar frio entre eles. Clara olhou para o contrato, as palavras frias e diretas. Um casamento de conveniência, sem amor, sem promessas. Era exatamente o que ela precisava. Mas, ao assinar seu nome, sentiu um calor inesperado no peito. Uma faísca que não pertencia àquele acordo. Era a atração, inegável e assustadora, por um homem que ela mal conhecia, mas que já parecia desvendar as partes mais secretas de sua alma. Ela havia vindo buscar um marido temporário, mas encontrou algo mais. Algo que prometia ser muito mais complicado do que um simples contrato. A carruagem cortou a neve fofa e Lady Clara Whitmore observava a paisagem branca passar. A cada milha que se aproximava de Somerset Hall, seu coração batia mais forte. Uma mistura estranha de nervosismo e uma curiosidade que ela não queria admitir. Quando a mansão finalmente surgiu no horizonte, Clara prendeu a respiração. Era um espetáculo grandioso, com suas paredes de pedra escura e muitas janelas que brilhavam sob a luz fraca do sol de inverno. Pinheiros altos cobertos de neve e lagos congelados cercavam a propriedade, criando uma cena que parecia saída de um livro de contos. Por fora, tudo exalava o calor das festas de Natal. Por dentro, Clara sentia o frio cortante do seu acordo.
A carruagem parou diante da porta principal, que era enorme e imponente. Antes mesmo que o cocheiro pudesse descer, a porta se abriu. Ali estava ele, o Duque Adrian Blackthorne, parado na entrada. Uma figura alta e esguia contra a luz do salão. Seus olhos, de um tom escuro e intenso, a encontraram no mesmo instante, e Clara sentiu um arrepio. Não havia um sorriso, nem mesmo um gesto de boas-vindas caloroso, apenas uma formalidade fria que envolvia seu rosto. A tensão entre eles era tão espessa quanto a neve que caía em flocos grandes e silenciosos. Adrian estendeu a mão para ajudá-la a descer. O toque foi rápido, apenas seus dedos roçando os dela, mas Clara sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Ela prendeu a respiração, o coração disparando contra as costelas. Ele não pareceu notar, ou talvez tenha escolhido não notar, mantendo sua expressão de controle absoluto. "Bem-vinda a Somerset Hall, Duquesa", ele disse. Sua voz baixa e firme, sem nenhuma emoção que pudesse ser lida, mas carregada de uma autoridade que a fez engolir em seco. A palavra duquesa soou como um sino, marcando o início de sua nova realidade. Era real agora. Ela era a duquesa Blackthorne. Ele a guiou para dentro, e o calor da lareira gigante no salão a envolveu, misturado ao cheiro doce de pinho e especiarias de Natal. O lugar estava ricamente decorado, com guirlandas e laços vermelhos, mas mesmo em meio a tanta beleza festiva, Clara sentia um nó apertado no estômago. O contraste entre a alegria superficial daquele lugar e a frieza de seu casamento a atingia com força. Adrian a apresentou à criadagem, um grupo de homens e mulheres com rostos sérios que a cumprimentaram com respeito, mas com uma curiosidade óbvia nos olhos. Eles a olhavam de cima a baixo, avaliando a nova senhora da casa. "Esta é Lady Clara, agora minha esposa", Adrian declarou, seu tom de voz não deixando dúvidas sobre o novo lugar dela. Clara sentiu todos os olhares sobre ela, e a sensação de ser observada, de ser uma posse, a fez sentir um arrepio. Ela se lembrou da mãe, de como se sentia pequena e sem voz, na presença do pai, sempre sob seu controle. Adrian não era seu pai, não ainda, mas a sensação de poder que saía dele era quase a mesma, envolvendo-a como uma teia invisível. Seus olhos escuros pareciam ver através dela, avaliando não apenas sua aparência, mas cada um de seus pensamentos. Clara se sentia como uma ave rara trazida para uma gaiola de ouro. Somerset Hall era magnífica, um verdadeiro paraíso de inverno, mas ela estava ali por um acordo frio, casada com um homem que a via como uma conveniência. O pavor de ser controlada, de perder sua própria vontade e sua voz, voltou com uma força avassaladora. Ela havia se casado para proteger sua liberdade e a herança de sua mãe. Mas agora se sentia mais presa do que nunca. A ironia da situação era uma lâmina afiada em seu coração. Ela era a duquesa de Somerset Hall, mas a que custo? E por quanto tempo conseguiria manter seu segredo longe daquele olhar penetrante? A grande mansão de Somerset Hall era um labirinto de corredores largos e salas suntuosas, cada uma mais ricamente decorada que a anterior. Clara se sentia como uma estranha, um pequeno ponto em um universo grandioso demais. Nos primeiros dias, ela tentou se adaptar à sua nova vida, buscando um canto discreto, um lugar onde pudesse respirar sem sentir os olhos curiosos da criadagem ou a presença esmagadora de Adrian. Ela encontrou refúgio na biblioteca, um cômodo aconchegante com estantes do chão ao teto, onde o cheiro de livros antigos lhe trazia um consolo familiar. Ali, ela podia fingir ser apenas Lady Clara Whitmore, e não a duquesa Blackthorne por contrato. Mas mesmo na biblioteca, sua mente não encontrava paz. Ela era forçada a observar Adrian de perto, em seu papel de duque, um senhor de terras e de pessoas. Ele se movia pela casa com uma autoridade silenciosa, seus passos firmes, sua voz baixa,
mas sempre ouvida e obedecida. Ele revisava documentos na sala de trabalho, dava instruções aos criados no grande salão ou simplesmente estava presente. Uma força inegável que preenchia cada espaço. Clara o via de relance através de portas entreabertas ou quando ele passava por ela nos corredores. Cada vez que seus olhares se cruzavam, mesmo que por um segundo, ela sentia um frio na barriga. Era perigoso, ela sabia, mas sua mente de autora não podia evitar. Enquanto Adrian executava suas tarefas, com a testa franzida em concentração, Clara o estudava. Ela notava a forma como a luz da lareira destacava a linha forte de seu queixo, ou como seus dedos longos e elegantes seguravam uma caneta com uma firmeza quase intimidadora. Ela percebia o olhar distante que ele às vezes tinha, como se sua mente estivesse sempre a milhas de distância, em pensamentos profundos e inatingíveis. Ele era tudo o que ela temia em um homem. E tudo o que a fascinava. Cada maneirismo, cada gesto de controle, cada vez que ele falava com aquela voz baixa e firme, que não admitia réplica, alimentava sua imaginação. O coração de Clara batia mais forte, um ritmo acelerado de excitação e medo. A aura dele, aquele poder silencioso e a intensidade que parecia emanar de seu corpo, transformava-se em palavras em sua mente. Inconscientemente, o Duque Adrian Blackthorne estava virando, pedaço por pedaço, o Duque do Inverno de seus romances secretos, aquele personagem controlador e irresistível que assombrava as fantasias de suas leitoras. Ela podia sentir a faísca, a eletricidade daquele homem, e sabia que seria fácil demais descrevê-lo, fácil demais perder-se nele. Adrian, por sua vez, também observava Clara. Ele a via se mover pela casa, sempre com uma quietude que não combinava com a ideia que ele tinha de uma noiva desesperada. Ela não era barulhenta, nem exigente. Ela não tentava chamar sua atenção, nem parecia se importar com as fofocas da criadagem. Havia algo em sua maneira de se portar, uma força discreta por trás de sua timidez que o intrigava. Ele a pegava lendo na biblioteca ou olhando pela janela para os jardins nevados, e havia uma profundidade em seus olhos que ele não esperava. Ele havia imaginado uma mulher qualquer, uma peça em seu jogo de conveniência. Mas Clara não era qualquer mulher. E a curiosidade de Adrian, aquele vazio que ele queria preencher com uma distração, começava a se voltar para ela de uma forma que ele não havia previsto. Ele estava começando a questionar sua imagem inicial dela, e isso o incomodava. Clara sentia o peso do segredo em seus ombros, pesado como a neve que cobria a propriedade. Ele era sua inspiração mais perigosa, o homem que ela estava transformando em fantasia literária. E ele, o homem que prometeu não sentir nada, estava começando a vê-la de uma forma que a aterrorizava e a excitava ao mesmo tempo. Aquele controle, aquela força silenciosa, era uma tentação que ela não sabia se conseguiria resistir. E o Natal, o prazo final para seu acordo, estava cada vez mais perto. Aos poucos, a grande mansão de Somerset Hall começou a receber as primeiras visitas. Carruagens chegavam pela estrada coberta de neve, trazendo amigos e parentes para as festas que antecediam o Natal. A casa, antes cheia apenas de criados e da presença imponente de Adrian, agora se enchia de vozes e risadas. Clara sentia os olhares curiosos a seguirem por onde quer que fosse. Os murmúrios sobre o casamento rápido eram como pequenos espinhos cutucando sua pele. Todos queriam saber sobre a nova duquesa, a mulher que havia se casado com o Duque Blackthorne de forma tão inesperada. Clara e Adrian eram forçados a apresentar uma imagem de casal unido. Isso significava comparecer juntos a jantares e pequenos bailes que aconteciam na mansão. Para Clara, cada evento era uma prova. Ela tinha que sorrir, conversar e agir como se estivesse apaixonada por um homem que mal conhecia.
Adrian, com sua calma costumeira, fazia seu papel sem falhas. Ele a apresentava, guiava-a pelo salão, e seus dedos às vezes tocavam suas costas quando ele a conduzia. Cada toque, mesmo que breve, mandava um choque elétrico por Clara, fazendo seu corpo reagir de uma forma que ela não conseguia controlar. Durante uma dessas noites, enquanto dançavam uma valsa lenta, Adrian a segurou um pouco mais perto do que o necessário. O calor do corpo dele atravessou o tecido fino de seu vestido e Clara sentiu o cheiro amadeirado de sua pele. Seus olhos se encontraram e o olhar dele, que sempre parecia esconder tantos segredos, a prendeu. Foi apenas um segundo a mais do que o esperado, mas para Clara pareceu uma eternidade. Ela sentiu sua respiração prender na garganta e o ritmo de seu coração disparou. Naquele momento, em meio à música e às pessoas, a atração entre eles era uma coisa viva e inegável, por mais que ambos tentassem ignorar. Adrian parecia manter o controle, seus olhos escuros fixos nela, e Clara sentiu a mistura de medo e fascínio que ele sempre despertava. Era como se ele pudesse ler todos os seus pensamentos mais proibidos. Um dia, um mensageiro trouxe um pacote de convites. Eram para o grande baile de Natal, o evento mais esperado da temporada, que aconteceria em Somerset Hall. Adrian pegou um dos convites. As palavras elegantes impressas em papel grosso. Clara viu a data, o dia do Natal. O prazo se aproximava perigosamente, e a pressão sobre ela se tornava quase insuportável. Ela havia garantido um marido, mas o que aconteceria depois do Natal? Seu segredo parecia cada vez mais frágil. Naquela mesma semana, uma carta chegou para Clara. Era de Sir Edmund Hawke, seu primo, com palavras de felicitações pelo casamento, mas a caligrafia elegante não escondia o veneno. Entre as linhas, Clara leu a ameaça velada, a desconfiança, o aviso de que ele estava observando. Ele não desistiria da propriedade tão facilmente. O coração de Clara gelou. Edmund era uma sombra que a seguia, e ela sabia que ele faria qualquer coisa para desmascará-la. Aquele casamento, que deveria ser sua salvação, parecia apenas tê-la colocado em um palco ainda maior, com mais riscos e mais olhares. Ela estava no centro da atenção, com um segredo que poderia destruir tudo. Clara estava na biblioteca tarde da noite, a única luz vindo da lareira. Ela gostava do silêncio, da companhia dos livros. De repente, a porta rangeu e Adrian entrou. Ele não acendeu mais luzes, apenas caminhou até a janela grande, onde observou a neve cair em flocos grandes e silenciosos. Clara sentiu o ar se tornar mais denso com a presença dele. Ela tentou focar no livro, mas cada fibra de seu corpo estava atenta ao homem parado a poucos passos. Você não deveria estar acordada a esta hora, duquesa, Adrian disse, sua voz baixa, quase um sussurro, mas com a autoridade de sempre. Ele não se virou, mas Clara sentiu que ele sabia exatamente onde ela estava, o que ela estava pensando. Clara prendeu a respiração. Eu gosto do silêncio e da companhia dos livros. Um suspiro pesado escapou dos lábios dele, um som que quebrou a máscara de controle que ele sempre usava. Ele se virou e, na penumbra, seus olhos escuros encontraram os dela. Havia uma tristeza profunda neles, algo que Clara nunca tinha visto. O silêncio é melhor do que o eco de certas memórias, ele disse, e sua voz estava estranhamente suave, quase frágil. Clara sentiu o coração apertar. Ela nunca o tinha visto assim. O que o assombra, Duque? Ele demorou a responder, como se as palavras fossem um peso em sua garganta. Meu irmão, ele era jovem, cheio de vida, de paixão por tudo. Ele amou, com uma intensidade que eu não compreendia, e quando a perdeu. E depois, a vida dele se foi também, tão de repente, em um acidente estúpido.
A voz dele endureceu um pouco. Eu vi o que a paixão fez com ele, como a dor o consumiu, a dor de perdê-la e depois a dor de perdê-lo para sempre. Os olhos dele se fixaram nos de Clara, intensos e carregados de um sofrimento antigo. Eu jurei, naquele dia, que nunca mais sentiria uma emoção assim, que a dor da perda é um preço alto demais a pagar por qualquer alegria. É por isso que eu prefiro regras claras, duquesa, sem amor, sem promessas, apenas conveniências. Assim, não há nada a perder. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele era o coração do homem que ela havia se casado. Um coração ferido, endurecido pelo medo da perda. Ela via a cicatriz, a vulnerabilidade por trás de sua fachada controladora. E, por um instante, sentiu uma pontada de algo que se assemelhava à compaixão, mas também um pavor renovado. Ele não queria sentir, e ela, acima de tudo, não queria ser controlada. Era uma armadilha perigosa. Mais tarde, em seu quarto, Clara não conseguia fechar os olhos. As palavras de Adrian sobre seu irmão ecoavam em sua mente, misturando-se com as lembranças mais dolorosas de sua própria vida. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando a escuridão lá fora. Sua mãe, tão amada e gentil, havia sido como uma flor delicada, murchando lentamente sob o controle de seu pai. Clara se lembrava vividamente de cada olhar triste, de cada vez que a mãe pedia permissão para as coisas mais simples, visitar uma amiga, escolher um vestido, ler um livro. O pai dela, um homem de voz grave e olhar firme, ditava cada passo, cada pensamento. A vida da mãe não era dela, mas uma extensão da vontade do pai. Era como ser aprisionada em uma gaiola de seda, sem grade, mas sem liberdade. E Clara havia prometido a si mesma, com o coração apertado pela dor de sua mãe, que nunca, jamais, permitiria que um homem fizesse o mesmo com ela. Nunca. Ele tem medo de perder. Clara sussurrou para o vidro frio, pensando em Adrian. E eu tenho medo de ser perdida. Ela se virou, a mão tocando o manuscrito escondido sob os travesseiros. Ali estava sua voz, sua força, sua fuga. Nesses livros, ela podia ser livre, ousada. Ela podia criar mundos onde as mulheres tinham poder, onde a paixão era forte, mas não subjugadora. E o Duque do Inverno, o personagem que ela estava moldando com cada observação de Adrian, era a encarnação do controle e da atração que ela combatia na vida real. A ironia era cruel. Para proteger a herança de sua mãe, ela havia se casado com um homem que, apesar de suas próprias feridas, representava o tipo de poder que ela tanto temia. Um homem que não queria amor, mas que despertava nela uma atração que era quase tão assustadora quanto o controle. Ela precisava manter seu segredo mais do que nunca. Não apenas pela reputação, mas para proteger seu próprio coração de se render ao homem que, de uma forma tão perigosa, estava se tornando sua maior inspiração e seu maior desafio. A grande porta de carvalho se abriu e Sir Edmund Hawke entrou em Somerset Hall como se fosse o verdadeiro dono do lugar. Clara estava no salão principal, tentando parecer ocupada com um bordado, mas seu coração gelou ao vê-lo. Ele era alto, com um sorriso que não alcançava os olhos, e um ar de superioridade que a fazia querer desaparecer. A presença dele era como uma nuvem escura que pairava sobre a casa e sobre ela. Edmund a cumprimentou com um beijo rápido e frio na mão, seus olhos percorrendo-a de cima a baixo com um olhar calculista. Minha querida prima, tão elegante como duquesa. Quem diria que o Duque Blackthorne se casaria tão rápido e com uma mulher tão pouco conhecida na corte? Ele não disse mais nada, mas o tom de sua voz, as palavras tão pouco conhecida, eram um veneno sutil, uma dúvida plantada ali, para que todos ouvissem. Clara sentiu as bochechas esquentarem. Adrian, que estava por perto conversando com um dos convidados, se aproximou. Sir Edmund. Uma surpresa agradável.
A voz do Duque era polida, mas Clara percebeu a tensão em seus ombros. Adrian não gostava de Edmund, isso era claro. Edmund sorriu para Adrian, um sorriso ainda mais frio. Duque, minhas felicitações, claro. Espero que esta união traga a paz e a estabilidade que vossa graça tanto busca, especialmente considerando certas peculiaridades. Ele lançou um olhar rápido para Clara que a fez encolher por dentro. Afinal, a reputação da família é tudo, não é mesmo? E a dignidade de uma duquesa é algo que deve ser mantido acima de qualquer suspeita. As palavras de Edmund não eram uma acusação direta, mas o peso delas era imenso. Ele estava insinuando que Clara não era digna do título, que havia algo de errado com ela, algo que poderia manchar o nome de Adrian. Clara sentiu a pressão. Ele estava buscando falhas, buscando uma maneira de provar que o casamento era inválido, que ela era indigna de herdar a propriedade de sua mãe. O pavor que ela sentia se intensificou. Adrian apenas acenou com a cabeça, seus olhos escuros fixos em Edmund por um instante. Não há peculiaridades, Sir Edmund. Apenas uma união satisfatória para ambos os lados. O tom de Adrian era firme, mas não havia calor. Apenas uma defesa fria de sua escolha. Clara viu que Adrian não entendia a profundidade da ameaça de Edmund. Apenas o via como um parente intrometido. Mais tarde, durante o jantar, Edmund continuou com seus comentários disfarçados. Ele perguntou a Clara sobre sua infância, sobre suas atividades antes do casamento, com um interesse que parecia inocente, mas que a fazia sentir-se em um interrogatório. E o que a duquesa fazia com seu tempo antes de sua ascensão a esta posição tão elevada? Algum passatempo discreto, talvez? Ou alguma paixão que mantinha em segredo? Ele riu, uma risada leve que não alcançava seus olhos. Clara sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Ele estava perto, perigosamente perto de seu segredo. A paixão que ela mantinha em segredo, seus romances, seus duques do inverno. Se ele descobrisse, tudo estaria arruinado. Não apenas sua herança, mas sua reputação, sua liberdade, talvez até sua segurança. O medo de ser exposta, de ter seus escritos sensuais descobertos, se misturava ao pavor de perder a propriedade da mãe. Naquela noite, em seu quarto, Clara não conseguiu dormir. As palavras de Edmund ecoavam em sua mente, cada uma delas uma pequena agulha. A necessidade de proteger sua herança era urgente, mas o risco de seu segredo ser revelado por um homem tão cruel era assustador. Ela se levantou da cama, caminhou até a pequena escrivaninha e pegou papel e caneta. Aquele era seu refúgio, sua fuga. Naquelas páginas, ela podia ser quem quisesse, podia dar voz às suas emoções, aos seus medos e aos seus desejos mais proibidos. Era o único lugar onde ela se sentia verdadeiramente livre do controle de qualquer homem, até mesmo de Adrian, que, sem saber, era a inspiração para o Duque do Inverno mais perigoso de todos. A caneta arranhou o papel, as palavras fluindo, uma torrente de sentimentos que ela não podia expressar na vida real. Ela precisava escrever mais do que nunca. Era a única maneira de respirar sob a sombra sufocante de Sir Edmund Hawke. Sir Edmund Hawke não demorou a fazer sua próxima jogada. Durante um almoço na sala de jantar de Somerset Hall, ele levantou uma taça de vinho com um sorriso falso nos lábios. É admirável ver a nova duquesa se adaptar tão bem à vida no campo, ele disse, seus olhos fixos em Clara. Afinal, a vida na cidade é tão diferente, não é mesmo? Tão refinada. O tom era leve, mas a intenção pesada. Clara sentiu as palavras de Edmund como um tapa, uma indireta sobre sua origem mais modesta e a falta de sua família na alta sociedade. Ela sentiu o rosto queimar, o coração batendo forte de vergonha e raiva.
Antes que Clara pudesse sequer pensar em uma resposta, Adrian, que estava sentado à sua frente, pousou a faca de manteiga com um pequeno tilintar na porcelana. O som, embora suave, pareceu cortar o ar ruidoso da sala. Todos os olhares se voltaram para ele. Adrian ergueu a cabeça, seus olhos escuros fixos em Edmund. Não havia raiva em seu rosto, mas uma autoridade fria e inegável que fez Edmund engolir em seco. Sir Edmund, Adrian disse, sua voz baixa e controlada, mas carregada de uma força que silenciou todos à mesa. Minha esposa se adapta a qualquer ambiente com a graça e a inteligência que a distinguem. E a adaptabilidade, creio eu, é uma virtude muito mais valiosa do que a mera refinamento. Ele fez uma pequena pausa, o olhar se tornando um aviso silencioso. Não há espaço para comparações desnecessárias sob meu teto. Clara sentiu um choque percorrer seu corpo. A proteção de Adrian foi inesperada, um escudo erguido por ele, não por amor, mas por um senso de posse e dever que a deixou atordoada. Ele não a defendeu por quem ela era, mas por quem ela havia se tornado, sua duquesa. Ainda assim, uma parte dela sentiu um alívio imenso. Edmund empalideceu e não disse mais uma palavra pelo resto do almoço, mantendo os olhos baixos. Adrian o havia silenciado, e Clara não conseguia desviar o olhar do duque, uma mistura de fascínio e cautela dançando em seu peito. Naquela noite, uma forte tempestade de neve atingiu Somerset Hall. Os ventos uivavam lá fora, batendo nas janelas com fúria, e a neve caía sem parar, isolando a mansão do mundo exterior. A eletricidade falhou e a casa foi iluminada apenas por velas e lareiras. A maioria dos poucos convidados que ainda estavam presentes se recolheu aos seus quartos, deixando Adrian e Clara com os criados, em um silêncio pesado e forçado. O inverno rigoroso trouxe consigo um problema. Um dos criados mais velhos, o Sr. Davis, o jardineiro-chefe, ficou gravemente doente devido ao frio. Adrian, ao saber da notícia, foi imediatamente visitá-lo na ala dos criados. Clara, vendo a preocupação em seus olhos, seguiu-o, hesitante. Ela o viu ajoelhado ao lado da cama do Sr. Davis, sua voz mais suave do que ela jamais ouvira, perguntando sobre o estado de saúde do homem. Não era o duque frio e calculista, mas um homem preocupado com seus dependentes. Ele precisa de algo quente para beber e um emplastro para o peito. Clara disse, a voz dela um pouco mais firme do que esperava. Eu posso preparar um chá de ervas que minha mãe usava para resfriados. Adrian se virou e seus olhos a examinaram. Ela esperava uma repreensão, que ele a mandasse de volta para seus aposentos. Em vez disso, ele apenas assentiu. Faça isso, duquesa. Havia uma ponta de surpresa em sua voz, mas também uma aceitação. Clara passou o resto da tarde na cozinha, com a ajuda das criadas, preparando o chá e um caldo nutritivo. Adrian apareceu algumas vezes, verificando o progresso do Sr. Davis e, de alguma forma, observando Clara. Ela se movia pela cozinha com uma naturalidade que contrastava com a imagem de uma duquesa recém-chegada. Ela dava instruções claras às criadas, sem ser autoritária, e seus gestos eram eficientes. Adrian a observou descascar uma maçã com destreza, seus dedos ágeis. Ele notou a forma como ela falava com as criadas, com uma gentileza que parecia genuína. Em um momento, enquanto Clara estava mexendo o caldo em uma panela grande, Adrian se aproximou. Ele parou ao lado dela, o calor de seu corpo tão perto que Clara sentiu sua respiração prender. O cheiro de pinho e a fragrância sutil de seu perfume a envolveram e ela sentiu um arrepio. Você parece à vontade aqui, ele disse, sua voz baixa. Clara olhou para ele, seus olhos se encontrando por um segundo que pareceu durar muito tempo. O olhar dele era intenso, avaliador, mas havia algo mais ali. Uma curiosidade que ela não conseguia decifrar.
Na propriedade de minha mãe, eu ajudava na cozinha muitas vezes, ela confessou, sentindo-se estranhamente à vontade para falar a verdade. Adrian apenas assentiu, seus olhos ainda nela. É uma habilidade útil, duquesa. A simplicidade de suas palavras, a falta de crítica, a forma como ele a observava, fez algo mudar dentro de Clara. Ele não a via apenas como uma esposa por contrato ou uma mulher em busca de um título. Ele a via como alguém capaz, alguém com habilidades. Ele estava começando a enxergar além da fachada. E Adrian, por sua vez, via a inteligência e a resiliência por trás da quietude dela. A mulher que ele esperava ser uma mera distração estava se revelando como alguém complexo, surpreendente. O toque acidental de suas mãos, quando ele pegou uma tigela perto dela, a proximidade de seus corpos junto à lareira da cozinha, a forma como seus olhares se encontravam e demoravam mais do que o necessário. Tudo isso criou uma tensão silenciosa e palpável. As paredes que Adrian havia construído ao redor de seu coração começaram a trincar, e a atração entre eles, negada e suprimida, intensificava-se a cada momento que passavam juntos, forçados pela tempestade e pela vulnerabilidade. O inverno, que havia isolado a mansão, estava, de forma inesperada, aproximando seus corações. Clara estava na biblioteca, a luz fraca da tarde de inverno mal penetrando pelas janelas altas. Era seu refúgio, o único lugar onde ela podia ser verdadeiramente ela mesma. Tinha aproveitado um momento de silêncio na mansão para se sentar em uma escrivaninha escondida, o manuscrito de seu novo romance aberto à sua frente. As palavras fluíam, rápidas e ousadas, descrevendo o Duque do Inverno com detalhes perigosamente exatos, inspirados em cada olhar, cada gesto de Adrian. Ela estava tão imersa que não ouviu os passos. De repente, a porta da biblioteca rangeu. Clara ergueu a cabeça, o coração disparando em seu peito. Ali estava Adrian, parado na entrada, seus olhos escuros varrendo o cômodo antes de pousarem nela. Ele não sorria. Apenas observava, sua presença preenchendo o espaço como uma sombra imponente. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Com um movimento rápido, quase imperceptível, ela fechou o manuscrito e o empurrou para baixo de alguns livros aleatórios que estavam na mesa. O gesto foi ágil, mas a sensação de que ele havia percebido algo a fez prender a respiração. Adrian caminhou lentamente em sua direção, os passos firmes e silenciosos no tapete grosso. Cada passo dele parecia aumentar a tensão no ar, e Clara sentia o pavor crescer em seu estômago. Ele parou a poucos metros dela, a distância parecendo ainda menor em seu pânico. Seus olhos, que pareciam ver através de qualquer disfarce, fixaram-se em seu rosto, depois na escrivaninha e, por um instante, na pilha de livros onde ela havia escondido seu segredo. "Está ocupada, duquesa?" ele perguntou, sua voz baixa e controlada, mas com uma pontada de curiosidade que a fez tremer. "Apenas lendo, Duque." Clara respondeu, sua voz um pouco mais alta do que o normal, traindo seu nervosismo. Ela tentou parecer calma, mas suas mãos estavam suadas e seu coração batia como um tambor. Adrian não se moveu. Seus olhos escuros continuaram fixos nela, e Clara sentiu como se ele estivesse tentando desvendar cada um de seus pensamentos. Havia algo em seu olhar, uma intensidade que ela não conseguia decifrar, mas que a fazia sentir-se exposta, vulnerável. Ele sabia, ou pelo menos suspeitava. Ele se inclinou ligeiramente e Clara sentiu o cheiro amadeirado de seu perfume invadir seus sentidos. A proximidade de seu corpo era quase insuportável, uma mistura de medo e um fascínio que ela tentava reprimir. Parecia um trabalho urgente para ser escondido com tanta pressa, ele disse, e um canto de seus lábios se curvou, um quase sorriso que não alcançava seus olhos. Era uma provocação, um desafio.
Clara sentiu o rosto queimar. Eu estava apenas organizando alguns papéis antigos. Nada de importante. Ela gaguejou, odiando a própria incapacidade de mentir com convicção sob o olhar penetrante dele. Adrian apenas a observou por um segundo a mais. Um silêncio carregado de subtexto. Ele parecia estar medindo cada palavra dela, cada batida de seu coração. Entendo, ele disse finalmente, mas o tom de sua voz deixou claro que ele não entendia nada, ou que não acreditava em uma única palavra. Ele se afastou um pouco, mas a tensão não diminuiu. Adrian caminhou até uma estante próxima, pegou um livro aleatório e o folheou, mas seus olhos ainda pareciam estar avaliando Clara por trás das páginas. Clara sentiu o peso do segredo em seus ombros, mais pesado do que nunca. Ela havia sido descuidada. Adrian era muito perspicaz, muito observador. Ele não era o tipo de homem que ignorava o que via. Ele sabia que ela estava escondendo algo, e isso a aterrorizava. Aquele olhar dele, aquele controle silencioso que ele exercia, a lembrava do Duque do Inverno, que ela descrevia em suas páginas proibidas. Aquele homem que a fascinava e a assustava em igual medida. Naquela noite, Adrian não conseguia parar de pensar na cena na biblioteca. A pressa de Clara em esconder os papéis, o nervosismo em sua voz, o rubor em seu rosto. Ela estava escondendo algo, algo que a deixava inquieta. Ele havia notado sua quietude, sua inteligência velada, mas não esperava essa camada de secretividade. Enquanto se preparava para dormir, um pensamento cruzou sua mente. Ele havia ouvido alguns murmúrios nos clubes masculinos da cidade, antes de vir para Somerset Hall. Sussurros sobre romances sensuais, escritos por uma autora anônima que se tornavam cada vez mais populares. Os homens riam e comentavam sobre o personagem principal, um certo Duque do Inverno, um homem controlador e irresistível que parecia ser inspirado em alguém da alta sociedade. Adrian havia achado a conversa divertida na época, uma distração passageira. Mas agora, a lembrança se misturava à imagem de Clara, apressadamente escondendo seus escritos. Ele balançou a cabeça, dispensando o pensamento. Era uma ideia absurda. Clara era uma mulher recatada, desesperada por um casamento. Não a autora de histórias escandalosas, mas a imagem dela, com os olhos arregalados de pavor e o rosto corado, não saía de sua mente. O que ela escondia? E por que a secretividade dela o intrigava tanto, despertando uma curiosidade que ele não sentia há muito tempo? Ele precisava descobrir. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.